Olá pessoal, beleza? Mais uma vez, satisfação inenarrável estar aqui na presença de vocês, compartilhando desse assunto maravilhoso que é a química. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que vai dar embasamento para outros assuntos importantes da química. Nós vamos comentar sobre os modelos atômicos. E por que eu estou falando isso? A partir de agora, nós vamos começar a usar uma ferramenta que a química usa muito, que é a idealização, quer dizer, a imaginação. Visto que os átomos, por assim dizer, ninguém consegue visualizar, ninguém consegue ver. Então é fundamental a gente ter um pouco de conhecimento sobre essa área para o que vai estar por vir ser auxiliado por esta ideia, Então, grave esta palavra fundamental, idealização, ideia. Tudo bem? Vamos começar então, dá uma olhadinha no slide. Então, como eu disse, a aula de hoje é sobre modelos atômicos, tá certo? Esse assunto tá lá na parte de química geral, ok? E vai dar um embasamento para os outros assuntos que estão por vir. Antes de começar basicamente essa aula, eu gostaria de destacar essa palavrinha aqui, ó. Pronto, ó, estou destacando aqui para você. O que vem a ser um modelo? Então, olha aqui para mim, foi exatamente isso que eu disse há alguns segundos atrás. Modelo não é nada mais, nada menos do que uma idealização. É uma construção mental, uma construção da ideia, uma construção, vamos dizer assim, abstrata, na qual você tenta representar um ente. Você não o vê e tenta representá-lo, tá certo? Então, eu vou colocar isso para você aí no slide. Vamos lá, então. Então, modelo, para você não esquecer, é uma idealização. Tá aqui. É uma tentativa de explicar, o que você quer entender. Beleza, quando surgiu esta ideia? Então, estamos aí, ó. O surgimento da ideia de átomo remonta lá à Grécia Antiga, mais ou menos aí por volta de 400 anos antes de Cristo, surgiu esta ideia. Aí vem a pergunta, como que surgiu essa ideia? Nós temos que lembrar que na Grécia Antiga, existiam várias vertentes filosóficas, muitas vertentes filosóficas. Uma delas era a vertente atomista, quer dizer, tentava explicar a natureza com a ideia de átomo. Outra vertente, uma vertente que o pessoal chama de metafísica, que eu gosto de chamar de naturalista, tentava explicar a natureza indicando que ela era formada por 4 elementos. Você já deve ter ouvido falar: terra, fogo, água e ar. Qual vertente, vamos dizer assim, foi aceita à época? A vertente aceita à época foi a vertente dos 4 elementos. Não se tem muito ao certo por que ela vingou, por que as pessoas aceitaram, mas existiam as duas, beleza? Tranquilo? Então dá uma olhadinha no slide aí, vamos lá. Então, como eu disse para vocês, surgiram aí basicamente 2 vertentes, uma defendida por Demócrito e outra defendida por Aristóteles. Opa, tá aí! Demócrito era um filósofo pré-socrático. Aristóteles era um filósofo metafísico, como eu já disse anteriormente, tá certo? A vertente de Demócrito era a vertente atomista, a vertente que defendia que a natureza era formada por átomos. A metafísica de Aristóteles, a naturalista, era a vertente casuística, dos 4 elementos. Tudo na natureza tem uma causa e consequência, tá certo? Demócrito, para explicar a ideia de átomo, usou a teoria da exaustão, a mesma utilizada para Arquimedes, ou por Arquimedes, para explicar o valor de π. O que diz essa teoria da exaustão? O que ela traz? Ela traz o seguinte: você vai praticar um ato até alcançar a exaustão. Como assim, Eduardo? Então, o que Demócrito pensou? Eu tenho uma parte da matéria. Tá lá, uma parte da matéria. Esta parte eu vou seccionar, eu vou dividir. Então, divido na metade. Vou ter 2 metades. Uma das metades, eu vou dividir de novo.
Aí, esta metade que sobrou, eu divido. E vou dividindo, e vou dividindo, e vou dividindo. Vai chegar um momento que eu vou ter um pedaço tão pequeno, tão pequeno, tão minúsculo, que eu não consigo dividir mais. A isso, Demócrito chamou de átomo, né? Que seria a menor partícula da matéria, aquela partícula que não pode ser mais dividida, né? Já Aristóteles, né, vamos dizer assim, traçou outros caminhos e foi para a ideia dos 4 elementos. Então tá aí a ideia de Aristóteles. Eu tinha os elementos terra, fogo, água e ar. E para converter um no outro, né, eu tinha esta ideia. Então se eu pegar o ar e aquecer, se transforma em fogo. Se eu pegar o fogo e secar, se transforma em terra e assim sucessivamente. Ok? Então esta ideia dos 4 elementos veio de Aristóteles. Para Demócrito, né, ele acreditava na ideia de átomo, né, a escrita grega para átomo, ok? Só que, veja bem, como eu já disse, na ciência exata, nas ciências atuais, nós temos o fato e nós temos a explicação, correto? Entre o fato e a explicação existe esse abismo aqui, ó. E este abismo é preenchido pelas nossas ideias, pelo que nós, né, convencionamos explicar. Então você vai lá nos livros didáticos e vai ter uma explicação para um fato, né? Então, por exemplo, a água quando congela, né, a água quando vira gelo fica menos densa. Fato. Qual é a explicação? A explicação passa por esta ideia que é esse abismo aqui, ok? Então veja bem, toda vez que eu uso alguma ideia, alguma explicação, essa explicação fundamenta-se num fato que aconteceu, que normalmente a gente chama de fenômeno. Você já deve ter ouvido falar. Um fenômeno da natureza. Fenômeno da natureza, né? Uma chuva e tem um raio. Isso é um fenômeno. Como que eu explico este fenômeno? Como que eu explico este fato? Tudo bem? Então, a partir da ciência moderna, primeiro era necessário observar um fenômeno, um fato, para depois formular uma explicação. Isso é o que a gente chama de método científico, ou é o princípio do método científico. Tudo bem? Qual foi a primeira pessoa a tentar usar o método científico, esta lógica, né, com átomos? A primeira pessoa que fez isso foi um cientista inglês chamado John Dalton, né? E isso foi muito tempo depois das ideias gregas, né? As ideias gregas lá surgiram próximo de 400 anos antes de Cristo. Dalton veio propor o seu modelo no início do século XIX, por volta de 1800. Então, quer dizer, um espaço temporal aí muito grande, né? Vamos dar uma olhadinha então no que Dalton propôs. Dá uma olhadinha aí no slide aí, vamos lá. Então, continuando, a teoria atômica moderna, ó, já coloquei aqui para você que eu vou usar esta ideia de fato e explicação. A teoria atômica moderna surgiu aí por volta de 1808 com John Dalton. O que Dalton fez? Então olha aqui para mim. Se você vem acompanhando as aulas aí, nós falamos de um conceito muito famoso, muito importante para as reações químicas, que foram as leis ponderais. Quais são as leis ponderais? Basicamente, você lembra de duas. A lei da conservação das massas, ou lei de Lavoisier, que tem aquela citação famosíssima, né, que diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Citação famosa, mas na verdade o que ela quer dizer? Quer dizer o seguinte: uma reação química, quando ocorre em sistema fechado, a massa se conserva. Quer dizer, se no início da reação eu coloquei 80 gramas, no final da reação, obrigatoriamente, eu tenho que obter 80 gramas, em sistema fechado. Dalton sabia disso? Sim, Dalton sabia disso. Dalton tinha noção, já tinha ouvido falar disso. Da mesma forma, existe uma outra lei ponderal, chamada lei das proporções definidas, ou lei de Proust. E nesta lei diz que se eu altero a massa de um material, a massa dos outros materiais irão alterar na mesma proporção. Isto é, se eu dobrar a massa inicial, obrigatoriamente a massa final tem que dobrar. Tudo bem? Dalton também sabia disso? Sim, Dalton também sabia disso. E aí ele tentou pegar as ideias de Aristóteles e aplicar neste fenômeno. Então,
as ideias de Aristóteles, a explicação, para um fato. Quando ele fez isso, ele percebeu que não se encaixava. A explicação não era satisfatória para o fato. Vamos dar uma olhadinha para isso ficar melhor. Então olha aí o slide, vamos lá. Então, como eu disse, Dalton conhecia as leis ponderais. Então os fenômenos, os fatos vigentes à época eram as leis ponderais. Toda a reação química seguia essas ideias, ou esses fatos, no caso, ok? E aí ele percebeu, avaliando uma reação simples, que não era possível encaixar as ideias de Aristóteles nesses fatos. Por exemplo, vamos lá. Tá aí, ó. Eu tenho uma reação química bem simplória. Carbono mais oxigênio produzindo gás carbônico. Tudo bem? Pelas ideias de Aristóteles, eu tenho lá terra, fogo, água e ar. Quer dizer que tudo na natureza seria formado por esses 4 elementos ou a junção desses 4 elementos. Aí Aristóteles, falou isso e todos acreditavam nisso. Quando Dalton tentou pegar essas ideias e aplicar para as leis ponderais, ele viu que não era possível. Por exemplo, carbono, pensa aí, carvão é basicamente constituído de carbono. Então carvão está no estado sólido. Como eu poderia encaixar essa ideia de terra, fogo, água e ar aqui neste exemplo de reação química? Não é possível encaixar. Carbono vai ser terra, carbono vai ser fogo, carbono vai ser água, carbono vai ser ar. O que vai ser o carbono? Então, era muito difícil explicar estes fatos com as ideias de Aristóteles. Dalton, então, pensou em utilizar a outra hipótese, a outra ideia, a ideia de átomo. Com a ideia de átomo de Demócrito, a explicação ficaria um pouco mais razoável, ficaria um pouco mais aceitável. Por quê? Porque nas ideias de Demócrito, o átomo é aquela menor porção da matéria que não pode ser mais dividida. E aí sim, se ela não pode ser mais dividida, eu poderia fazer uma associação. Que associação? Tudo na natureza é formado por átomo. Beleza? Então, tudo na natureza será formado por átomos. Se o átomo não pode ser dividido, a quantidade de átomos que eu coloquei no início tem que ser a mesma quantidade de átomos que vai aparecer no final. Porque eu não posso nem criar e nem destruir átomos, porque os átomos são indivisíveis, indestrutíveis. Então ele pensou, se eu coloquei um átomo de carbono no início da reação, eu vou ter que ter um átomo de carbono no final da reação. Nada mais óbvio. Então ele pegou essa ideia e aplicou aqui. E quando ele aplicou esta ideia, ele conseguiu explicar satisfatoriamente as leis ponderais. Como? Dá uma olhadinha no slide. Vamos lá então. Então o que ele pensou? Bem, os elementos eu vou representar por átomos. E elementos diferentes serão formados por átomos diferentes. Então, o átomo de carbono vai ser uma esfera maciça, indivisível e sem carga. O átomo de oxigênio vai ser uma outra esfera maciça, indivisível e sem carga. Diferente do carbono. Então, eu vou pintar assim, ó. Pronto. Para ser diferente. Beleza? Quando ocorre a reação, o átomo de carbono se junta ao átomo de oxigênio, formando o gás carbônico. Lei ponderal, lei de Lavoisier. A massa se conserva porque os átomos se conservam, visto que tudo na natureza é formado por átomos. Lei de Proust, vamos pensar? Imagina, em vez de colocar um átomo de carbono, eu vou colocar 2 átomos de carbono. Beleza? Tranquilo? Para a reação ocorrer e não ter excesso, ou não sobrar átomos de carbono, o que eu tenho que fazer com os átomos de oxigênio? Eu tenho que dobrar. Dobrei carbono, dobrei oxigênio? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então a quantidade de gás carbônico tem que dobrar. Porque átomo não é nem criado e nem destruído. Obedece à lei de Proust? Obedece. Então Dalton propõe que os elementos seriam formados por átomos. E, neste caso, elementos diferentes seriam formados por átomos diferentes. Diferentes no que, Eduardo? Diferente na massa. Aqui, ó. Massa do hidrogênio 1, Azoto é um nome antigo para nitrogênio. 5,
carbono, oxigênio, fósforo, enxofre e assim sucessivamente. Então ele resgata a ideia de átomo exatamente para explicar esse fenômeno. E aí ele traz as ideias dele, ó. O átomo é uma esfera maciça, indivisível e sem cargas. E o que diferencia os átomos são suas massas. Elementos diferentes são formados, né, por átomos diferentes e esses átomos têm a diferença na massa. Beleza? Explico muito bem este fenômeno, este fato? Explico muito bem, sem problema nenhum. Aí eu pergunto, Dalton à época viu o átomo? Não, ele não viu o átomo. Ele idealizou, ele pensou, olha, é bem provável que seja átomos. Tá certo? Tranquilo? Só que qualquer modelo, qualquer idealização, né, possui limitações. Ele não explica todos os fatos da natureza, ele explica este fato. Por exemplo, o que eu disse sobre as características do modelo atômico de Dalton? Esfera maciça, indivisível, sem cargas, beleza? Sem cargas. Olha só que importante isso. Então eu te pergunto, o modelo atômico de Dalton, será que ele será suficiente para explicar a condução elétrica? Pensa bem nisso. E ainda vou fazer o seguinte, vou escrever para você pensar, para você entender a lógica dos modelos atômicos. Olha aí o slide, olha aí. Então, eu quero explicar um fenômeno, um fato. Que fenômeno, que fato eu quero explicar? Eu quero explicar a condução elétrica. Tá aqui, ó. Quero explicar este fato, este fenômeno. O modelo atômico de Dalton vai ser suficiente para isso? Não. E por que não vai ser suficiente para isso? Qual é uma das características do modelo atômico de Dalton? Para Dalton, os átomos eram esferas maciças, indivisíveis e sem cargas. Aí aqui eu vou te chamar a atenção, olha só. Muito cuidado para você não confundir. Uma coisa é você dizer que o material não tem cargas, sem cargas. Outra coisa é dizer que ele é eletricamente neutro. São duas coisas totalmente distintas. Aparentemente parece ser a mesma, mas não é. Sem cargas significa que não tem nem positivo nem negativo. Não tem carga. Zero de carga. Eletricamente neutro indica que ele tem a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Tudo bem? Tranquilo? E para o material conduzir eletricidade, ele tem que ter cargas. Por que, Eduardo? Por que o material, para conduzir eletricidade, tem que ter cargas? Não entendi. Olha só, volta aí que eu vou instigar você. Olha o slide, vamos lá. O que significa essa palavrinha mágica aqui, ó? Condução. Tá aqui, ó. Né? Vou pegar o verbo conduzir. O que significa conduzir? Olha aqui para mim. Imagina o seguinte, ó, vamos supor que hoje eu vou sair daqui e vou, olha o termo que eu vou usar. Vou conduzir minha mãe ao médico porque ela está doente. Beleza? O que eu estou falando para você? Vou conduzir minha mãe ao médico. Quer dizer, que eu vou pegar minha mãe na casa dela e vou levar até um hospital, um posto de saúde, enfim, vou levar ao médico. Então, conduzir é você pegar algo, minha mãe, né, algo, pelo amor de Deus, né, de um ponto e levar para outro ponto. Isso é conduzir. Se era uma condução elétrica, o que vai acontecer? Eu vou levar uma carga elétrica de um ponto a outro. Isso é condução. Então, para que haja condução elétrica, tem que existir carga. E esta carga tem que ser conduzida, levada de um ponto a outro. Mas no modelo de Dalton, ele diz que o átomo não tem carga. Então, como que um material, por exemplo, metal, que é um ótimo condutor elétrico, como que um metal pode conduzir eletricidade se os átomos deste metal não têm carga? Então, tá vendo a contradição? Então, era necessário, por causa deste fato, elaborar uma nova ideia sobre o átomo. Então, que nova ideia? O que o átomo tem que possuir, né, para que haja condução elétrica? Então, ó, eu tenho fato,
Falta agora elaborar a explicação. Quem conseguiu fazer isso? Quem conseguiu fazer isso foi um outro cientista inglês chamado Thomson. Como que ele chegou a essa conclusão? Vamos dar uma olhadinha? Olha aí o slide então, vamos lá. Então, seguindo a ordem da teoria atômica moderna, né, nós temos aí a ideia de Thomson, que surgiu próximo de 1898. Thomson, esse cidadão aqui, ok? Cuidado para não confundir, é Thomson mesmo, não é Thompson não. Aqui não tem um P não, tá? Esse P não existe não, tá? Então Thomson, ele utilizando, né, de experimentos, de observações, conseguiu chegar a esta conclusão, que era necessário explicar a matéria formada por carga elétrica. E como que ele fez isso? De que maneira ele chegou a essa conclusão? Thomson trabalhava com um equipamento chamado tubo de raios catódicos, não é? Alguns autores também chamam de ampola de Crookes. Tá aqui. Tanto faz, ampola de Crookes ou tubo de raios catódicos. Que equipamento é esse? O que é isso? Então vamos colocar aqui para ficar claro na nossa mente. Então, um tubo de raios catódicos ou ampola de Crookes, do jeito que você quiser imaginar, é um tubo de vidro, né? Eu trouxe aqui uma representação e algumas figuras para ficar claro. É um tubo de vidro. Nesse tubo de vidro eu provoco um vácuo, né? Com uma bomba de vácuo, eu retiro o ar lá de dentro e ligo nele dois eletrodos. Eu tenho lá o catodo e o anodo, né? Ligo num gerador elétrico. O que o gerador elétrico vai fazer? Gerar eletricidade, nada mais óbvio do que isso. Quando eu ligo o gerador elétrico, surgem raios visíveis dentro do tubo, né? São os raios catódicos. Então, olha aqui para mim. Liguei o gerador, os raios aparecem. Desliguei o gerador, os raios desaparecem. Simples desse jeito. O fenômeno é trivial. Não tem nem o que falar. O difícil é a explicação. Como eu já disse, fato, explicação, abismo. Esse abismo é o que eu tenho que preencher, que são as ideias. Então, Thomson queria saber qual era a natureza, a constituição desses raios. Por exemplo, esses raios possuem carga elétrica? Se possui, qual o tipo de carga? Afinal, está ligado a um gerador elétrico. Gerador elétrico gera carga elétrica. Esses raios possuem massa? Se possuem, quanto de massa? Então, Thomson começou a fazer experimentações para entender a natureza desses raios. E aí, nessas experimentações, ele chegou a algumas conclusões. Por exemplo, olha aí o slide, volta no slide aí, ó. Na imagem, se você olhar aqui, ó, esta imagem aqui, a pessoa está aproximando um ímã. Isso aqui, ó, é um ímã. Beleza? E quando a pessoa aproxima um ímã, ela percebe que os raios podem ser atraídos ou defletidos, ou repelidos pelo ímã. Nesta imagem, né, o ímã está atraindo os raios catódicos. Bem, se o ímã está atraindo ou repelindo os raios catódicos, né, e o ímã tem o polo positivo e negativo, consequentemente esses raios possuem cargas, que podem ser atraídos tanto pelo positivo ou negativo, ou repelido vice-versa. Beleza? Neste caso, né, percebe-se que os raios catódicos são atraídos pelo polo positivo do ímã. Se os raios catódicos são atraídos pelo polo positivo do ímã, consequentemente os raios catódicos têm carga negativa. Por quê? Porque os opostos se atraem. Não é assim? Essa é a lógica. Os opostos se atraem. Então a primeira conclusão que Thomson chega é: os raios catódicos são formados por cargas negativas. Tudo bem? São cargas negativas em movimento. Até aí, ótimo. Estas cargas, que são negativas, possuem massa? Não sei. Como que eu faço para descobrir? Não dá para pegar esse raio e colocar em cima de uma balança. Infelizmente, não é assim. Então eu tenho que utilizar de outras propriedades para entender isso. E uma das propriedades é simples. Uma das propriedades da matéria que nós já vimos se chama impenetrabilidade.
que é isso, Eduardo? Impenetrabilidade. Talvez você nunca tenha ouvido falar desta palavra, mas a citação por trás desta palavra, com certeza você já ouviu, né? A citação por trás desta palavra seria mais ou menos assim: dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Talvez você já tenha ouvido essa citação. Essa citação refere-se à propriedade da matéria chamada impenetrabilidade. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então é simples. Atrás de mim tem uma parede. Se eu tentar atravessar essa parede, eu não consigo. Por quê? Porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Às vezes as pessoas falam assim: não, dá para atravessar, é só quebrar. Não, eu quero atravessar sem quebrar. Quebrando é fácil, é lógico que você vai atravessar. Quebrando, você tira aquela matéria daquela região do espaço. Aí outra matéria pode ocupar aquela região. Ok? Thomson sabia disso? Thomson sabia disso. Então ele pensou: vou fazer o seguinte, vou colocar uma barreira física dentro deste tubo. Beleza? Colocando uma barreira física dentro deste tubo, eu vou observar o que acontece com os raios. Em outras palavras, seria mais ou menos assim. Coloco a barreira física. Se os raios atravessarem, não tem massa. Quer dizer, se os raios atravessarem, tem massa. Se não atravessarem, não tem massa. Então ele fez isso, ele colocou um anteparo, uma barreira física dentro do tubo e observou o fenômeno. Olha aí o slide que eu trago uma imagem para facilitar esse entendimento. Tá lá, ó. Tá vendo, ó? Aqui ele colocou uma cruz dentro do tubo. Quando ele colocou essa cruz dentro do tubo, o que ele observou? Ele observou que no fundo do tubo formava uma imagem, no caso aí, uma sombra. Né? Por que formava uma sombra? Por um simples motivo: os raios não conseguiam atravessar esta barreira física. Bem, se os raios não conseguiam atravessar esta barreira física, consequentemente esses raios possuem massa, ou são formados por partículas com massa. Correto? Tranquilo? Então olha só o que ele descobriu. Ele descobriu que os raios catódicos eram, partículas, quer dizer, tinham massa, partículas carregadas negativamente, ou que carregavam a carga negativa do átomo. Olha que loucura! Aí então ele falou assim: então peraí, vou publicar isso. Olha, descobri que o átomo, diferente do que imaginava Dalton, não é sem cargas, ele possui carga. Em específico, carga negativa. Publicou, as pessoas concordaram com ele, e ele foi lá e ganhou um prêmio, o prêmio Nobel, por descobrir o elétron. Tá certo? Tem até uma citação dele, um texto dele falando exatamente isso. Coloca aí na imagem que eu vou trazer para vocês. Então tá aqui, ó. Olha o que Thomson publicou. Tá lá. Joseph John Thomson. E aí ele publicou e ganhou um prêmio Nobel, ó. Nobel Lecture, a carta Nobel, ganhou um prêmio Nobel, em 1906, exatamente por isso. Aí ele traz, nessa carta eu desejo, nessa publicação, eu desejo contar sobre a investigação na qual eu cheguei à conclusão de que existem corpos que carregam a carga negativa. Corpos que carregam a carga negativa. Esses corpos que carregam a carga negativa, hoje nós chamamos de elétrons. Ok? Tranquilo? Então tá aí, ó. Foi a primeira pessoa a falar: não, o átomo possui cargas, uma delas é a negativa, só que todo átomo é eletricamente neutro. Se todo átomo é eletricamente neutro, consequentemente ele tem a mesma quantidade de cargas negativas e de cargas positivas. Tudo bem? Tranquilo? E aí então Thomson formula uma nova ideia, um novo modelo para o átomo. Esse novo modelo ficou conhecido como o modelo do pudim de passas. O que é o modelo do pudim de passas? Eu tenho uma massa central, aonde estão localizadas as cargas positivas, e ao redor desta massa central eu tenho partículas minúsculas que carregam as cargas negativas. Tudo bem? Eu trago uma representação para facilitar o seu entendimento. Olha aí o slide, vamos lá. Então, como é a representação do modelo atômico de Thomson? Tá aí, ó.
Como eu disse para vocês, eu tenho uma massa central. Nessa massa central estão as cargas positivas, tá vendo? Ó? E ao redor desta massa central, eu tenho partículas que carregam a carga negativa. Este modelo ficou conhecido como o modelo do pudim de passas. Correto? Modelo do pudim de passas. Então aqui, Thomson já traz uma nova ideia sobre o átomo. Qual a nova ideia que ele traz? Primeiro, o átomo possui cargas. Ponto final. Segundo, o átomo ele é eletricamente neutro. Mesma quantidade de cargas positivas e negativas. E terceiro, o átomo é formado por partículas. Em outras palavras, eu posso separar a partícula de carga negativa da partícula de carga positiva. Se eu posso fazer essa separação do positivo com o negativo, o átomo não é indivisível. Pelo contrário, o átomo é divisível. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola? Bem, então por hoje nós vamos ficar por aqui. Os modelos atômicos não acabaram. Nós vamos ter uma outra aula aí de modelos atômicos para a gente então explicar outros fatos, explicar outros fenômenos, né, que este modelo aqui que a gente acabou de ver não explica. Tudo bem? Tranquilo? Então, senhoras e senhores, agradeço pela atenção, espero que vocês tenham entendido. Desejo a todos bons estudos e até o próximo encontro. Tchau, tchau, gente. Um abraço.